Olá, gostaria de acolhê-los em mais esse vídeo com as palavras do versículo lema para essa semana que se inicia. Vem lá da carta de Paulo, da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 10. E diz assim: Jesus acabou com o poder da morte e por meio do Evangelho revelou a vida que dura para sempre. Antes de Cristo nós não tínhamos a esperança da vida eterna, mas com o sacrifício dele na cruz e a sua ressurreição, Jesus tomou para si as chaves da morte. E com isso ele nos deu a esperança de uma vida eterna junto com ele, ao lado de Deus também. Que nós possamos diariamente focar nessa vida eterna, nessa oportunidade que Jesus nos dá e nos empenhar em seguir cada vez mais e melhor os caminhos de Cristo. Amém. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Jesus A reflexão de hoje é baseada na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, dos versos 1 a 8. E diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente.
para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer a liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Até aqui a leitura. Paulo traz diversos aspectos interessantes nesse texto. O primeiro, que mais transforma a nossa vida, diz ali no verso 2, quando ele fala na renovação da nossa mente. Essa renovação da nossa mente é algo interessante porque afeta todas as áreas da nossa vida e abala todos os nossos planos. A renovação da nossa mente não se trata de uma simples mudança de agora a gente encaixa Deus e os planos de Deus nos nossos planos, mas ela se trata assim de algo como, enquanto nós vamos nesse caminho, a renovação da nossa mente faz com que nós nos viremos e apontemos para Cristo, somente para os planos dele. Os nossos planos já não importam mais. Essa é a renovação da nossa mente que Paulo traz. E ele traz um outro aspecto interessante, que é a comparação dessa unidade dos cristãos como o corpo de Cristo, como literalmente um corpo, com diversas partes, onde todas as partes têm a sua função específica. Isso é compreensível. Em diversas outras cartas, Paulo traz essa mesma ideia, para que as pessoas entendam que, por menor que seja o ministério, a vocação que elas têm, elas são um ponto necessário no corpo de Cristo. Essa ideia do corpo é legal para a gente entender isso, porque, por exemplo, se você tem uma escada próximo de você, ou aí na sua casa mesmo, pare em frente a essa escada e tente subir ela só com o pé direito, ou somente com o pé esquerdo, ou até mesmo somente com as mãos. É difícil e provavelmente não aconselho ninguém a tentar, porque provavelmente isso pode acabar se machucando. Mas é interessante quando nós pensamos nisso, porque nós percebemos que nós mesmos, com o nosso corpo, não conseguimos fazer tudo só com a nossa perna direita ou só com a nossa perna esquerda, mas nós precisamos das duas para conseguir caminhar, conseguir subir uma escada, para conseguir fazer tudo. Nós precisamos de um equilíbrio. Esse mesmo equilíbrio é o que é a ideia que Paulo quer trazer quando ele compara todos os ministérios, as vocações que Cristo dá para os seus servos com um só corpo. Todos são partes necessárias, todos têm a sua importância no plano de Cristo. E Paulo ainda diz no início para que nós nos ofereçamos a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Ofereçamos a nossa própria vida. Isso é interessante porque tem relação com a renovação da nossa mente. Quando nós
nos entregamos como um sacrifício vivo, santo e agradável, que, como Paulo fala, esse é o nosso culto racional, é algo que não é simplesmente vir até a igreja e decidir seguir os caminhos de Cristo, e então nós estamos prestando o nosso culto racional a Deus, nos oferecendo como um sacrifício vivo. Não é essa a ideia que Paulo traz aqui, mas é uma ideia de uma entrega total. Como nós dissemos antes, em relação à renovação da nossa mente, é algo onde os nossos planos já não importam mais, e nos importa somente o plano de Cristo para a nossa vida. E nós nos deparamos com a necessidade de tomar essa decisão diariamente, porque sempre os nossos planos acabam se sobressaindo às vezes sobre os planos de Deus. E ao contrário do que acontece através da renovação da nossa mente, ao invés de nós focarmos somente nos planos de Cristo, nós começamos a tentar encaixar os nossos planos no plano de Cristo. Se Cristo pede que o plano dele nos aponta para, por exemplo, evangelizar o nosso vizinho, a gente já tenta, nesse meio termo, encaixar algo que seja do nosso agrado. E assim nós vamos trabalhando contra essa renovação da nossa mente. Mas essa renovação e esse sacrifício devem ser reafirmados diariamente. Isso me recorda bastante algo que Lutero escreveu a respeito da conversão dele, aonde ele disse que no batismo dele, na conversão dele, então ele afogou o velho homem. Mas aí, quando ele fez isso, ele descobriu que o velho homem, aquela vida passada antes de Cristo que ele tinha, ele descobriu que esse velho homem sabia nadar muito bem. E ele também percebeu que então ele deveria diariamente afogar esse velho homem. Isso tem relação com toda essa ideia aqui. Paulo traz diversos aspectos dentro de um mesmo tema, que é essa escolha por seguir somente a Cristo, seguir os planos dele, focar nos planos dele. E essa é uma escolha que nós temos que fazer diariamente, porque diariamente nós vamos ser tentados com as nossas próprias vontades, e diariamente nós temos que dizer não para as nossas vontades e apontar novamente somente para Cristo, decidir seguir somente o plano de Cristo. Isso não é algo fácil de ser feito, é algo que muitas vezes se torna um pouco doloroso para nós mesmos, porque vai contra as nossas vontades, vai contra aquilo que nós estamos confortáveis em fazer. Mas Deus se coloca ao nosso lado nesse momento. Ele espera apenas que a gente peça o auxílio necessário, a ajuda necessária para essa caminhada, para nos dar aquele empurrãozinho. Ele espera simplesmente que a gente peça a ajuda dele, e está sempre disposto a nos ajudar. Quando nós tomamos essa decisão difícil, através da nossa fé, Deus desenvolve em nós alguns dons que servem para a edificação do corpo de Cristo. Dons como o dom de profecia, que é o dom de reconhecer um erro e auxiliar na sua correção. O dom de serviço, quando nós viemos aqui e nos empenhamos em preparar esse templo para um culto, ou até simplesmente auxiliamos na limpeza depois. O dom de ensino, pessoas às vezes que conseguem explicar melhor o texto bíblico. O dom de ânimo, o dom de contribuir, o dom da liderança e o dom da misericórdia, que nada mais é aqueles que têm o dom de auxiliar os que sofrem ou que passam por alguma dificuldade. E é interessante ressaltar que isso vem de acordo com a nossa fé,
Porque o próprio Paulo ainda diz que nós devemos também exercer esses dons de acordo com a nossa fé. Porque mesmo que esses dons venham de Deus, a nossa inclinação ao pecado, a nossa inclinação às nossas próprias vontades, podem fazer com que nós acabamos usando esses dons para o nosso próprio benefício. E não é essa a intenção de Deus a nos dar esses dons. A intenção dele é que nós, como um só corpo, consigamos edificar a Igreja de Cristo de uma maneira saudável, de uma maneira concreta. Isso só acontece quando nós reconhecemos a importância de cada um e o quanto cada um desses dons é necessário para esse crescimento. Essa decisão diária que nós tomamos é um ponto chave para que também nós tenhamos a esperança, como foi lido no versículo lema, a esperança de uma vida eterna, para que nós nos tornemos participantes daquilo que Cristo fez por nós na cruz. Tome essa decisão você também, tire um tempo, reflita sobre isso. É uma decisão difícil e que abala completamente a nossa vida, de nos entregarmos como um sacrifício vivo e focarmos somente nos planos de Deus. Não é uma decisão fácil, mas Deus está ao seu lado para auxiliá-lo e conduzi-lo sempre na esperança de uma vida eterna, sempre dentro dos planos dele. Amém. Convido para termos uma palavra de oração. Querido Deus, nós te louvamos porque Tu estás sempre ao nosso lado, disposto a nos ajudar, Deus. Nós te louvamos porque Tu distribui todos os dons necessários para a edificação da Tua igreja, Deus. Tu distribui entre os Teus servos, Pai.
Nós te pedimos, Pai, que Tu nos ajude a reconhecer quais os nossos dons, Deus, e também nos ajude a não deixar que esses dons sirvam somente a nossa própria vontade. Nos ajuda, Pai, a usá-los somente para a edificação do Teu nome, Deus, do Teu santo nome, Pai. Nos ajuda, Deus, a deixar os nossos próprios planos de lado e olhar somente para Ti, Pai. Nós te pedimos isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe nessa nova semana que se inicia e que você possa estar se colocando à disposição dele e seguindo os caminhos dele, de acordo com o que ele aponta para vocês. Amém.